Que alegria nós estamos aqui para louvar ao Senhor. E hoje à noite nós temos o privilégio de ter conosco o pastor Jim Moon. Jim Moon, ele pode contar um pouquinho da vida dele depois? É um exilado em Miami. Ele e a esposa já estiveram conosco aqui no Brasil. Ele foi criado no Brasil como filho de missionários. E ele hoje... Você conta um pouquinho do teu trabalho lá? Tá certo? O Jim, além de amigo, é um pastor, homem de Deus. Ele tem servido ao Senhor. E no ano de 95, quando eu e minha família estávamos na Inglaterra, ele abençoou nossa igreja durante um semestre, sendo pastor interino junto com o pastor Avelino. Então, alguns irmãos daquela época devem se lembrar do pastor Jim. Alegria ter você conosco. Ele continua falando sobre esse tema do amor, o amor de Deus revelado a nós e como esse amor faz diferença. Vamos orar, irmãos? Pai de amor, nós rendemos graças ao Senhor por nos amar de forma incondicional, de uma forma tão intensa, pelo impacto que o teu amor tem tido em nossas vidas, Deus. E nós queremos te dar graças, porque nós temos a oportunidade de refletir sobre o teu amor nesse dia de uma forma muito especial. Te louvamos pela vida do pastor Jim, sua família, pedimos bênção do Senhor sobre eles. E nesse momento em que ele trará a sua palavra aos nossos corações, Deus, que ele seja instrumento nas tuas mãos para nos abençoar, para nos desafiar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Roberto. É uma alegria imensa estar aqui. E estar no Brasil sempre para mim é uma alegria que eu tenho no meu coração. O nosso país, eu falo nosso, que eu sou, apesar da fachada, eu sou brasileiro, nascido em São Paulo, filho de missionários americanos, como o Roberto mencionou. E a Igreja Batista do Bacaxiri tem um lugar também muito especial no meu coração. Não só pela amizade que a minha família tem com a família do Roberto e da Ede, mas também porque um dos seus pastores aqui, o pastor Manuel Xavier dos Santos Filho, era o meu melhor amigo, colega de seminário, colega de missões, amigo do coração. E Roberto e eu estávamos falando, eu mencionei que quando eu vi a foto do Xavier ali, eu me emocionei profundamente. Desculpe. E nós comentamos que aqueles pesares mais profundos, a gente convive com eles, mas estão sempre presentes. Mas eu digo que o pesar profundo é por causa do grande amor que existe. E como o povo de fé, nós sabemos que juntos estaremos um dia para celebrarmos com o Senhor. Eu saí do Brasil não por vontade própria, falo isso com sinceridade, que quando eu voltei para o Brasil eu pensava que eu ficaria aqui o resto de minha vida, mas a minha filha Larissa, a filha do meio, precisou de um tratamento médico que era mais acessível nos Estados Unidos e, graças a Deus, o tratamento teve êxito e ela está bem. Eu sou diretor de capelania num hospital em Miami, e Miami é uma cidade muito interessante. Nós até brincamos dizendo que a grande vantagem de Miami é que fica bem pertinho dos Estados Unidos. Que é uma cidade bastante latina, uma cidade que não tem muito a ver com os Estados Unidos em alguns sentidos, e em certas partes da cidade não se fala praticamente inglês. Nas áreas mais hispanas, você pode entrar num supermercado e, se você não fala espanhol, você vai ter dificuldade. Mas ali naquele hospital eu tenho tido um ministério que me realiza muito, que eu amo a capelania, eu amo a oportunidade de estar junto com as pessoas em momentos difíceis e simbolizar a presença de Deus, simbolizar o amor de Deus, simbolizar que o Senhor está com eles. E por falar em capelania, por falar em bênçãos, se vocês fossem enumerar todas as bênçãos que receberam do Senhor, e eu acho que isso é muito importante, pararmos para pensar, pararmos para analisar, olharmos para trás, vermos a mão de Deus, vermos aquilo que Deus nos concedeu, a alegria da vida, a bênção da vida, da família, das posses materiais que nós temos, de uma igreja amorosa que nós amamos.
Mas, certamente, entre essas bênçãos que se mencionaria, seria a bênção da saúde. Não é? Que nós prezamos a saúde. Nós vamos ao médico, fazemos exercício, cuidamos da dieta, consultamos a vizinha, o vizinho, para saber, e aprendemos que a água com quiabo supostamente ajuda a baixar o açúcar no sangue. Suco com berinjela, baixo colesterol, dizem. E também a gente vive sempre consultando o Dr. Google, né? Inclusive, os médicos até reclamam que muita gente chega lá pensando que sabe mais sobre a enfermidade que estão padecendo do que o próprio médico, porque já pesquisaram na internet e tem muitas informações. Mas a palavra de Deus nos mostra em Provérbios, no capítulo 3, os versículos de 5 a 8, aquilo que o médico dos médicos, o médico que está sobre todos os médicos, o médico que concede habilidade, sabedoria, capacidade diagnóstica para os médicos humanos, diz. E ele diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Tema o Senhor e evite o mal. Isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Essa é a promessa de Deus. Que o princípio da sabedoria e o princípio da saúde está na nossa confiança no Senhor. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos pelo teu plano maravilhoso e pedimos, Senhor, que a tua palavra fale aos nossos corações hoje. Que nos ajudes a viver de uma forma saudável, para que possamos te servir melhor, para que possamos nos alegrar mais na beleza da tua criação, naquilo que tu proveste para nós. E pedimos, Senhor, que tu toques o nosso coração e apliques a tua palavra à nossa vida e ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Obviamente, como capelão, mas também como ser humano, eu tenho muito interesse na relação entre fé e saúde. E nos últimos 15 a 20 anos, tem havido milhares de estudos científicos, profundos, criteriosos, que têm comprovado o relacionamento entre a fé e a saúde. Está comprovado por estudos de centenas de universidades, inclusive escolas de medicina de renome, como Harvard, Dartmouth, Duke, que a pessoa que tem fé em Deus, especialmente quando essa fé é vivida no contexto da comunidade de fé, essas pessoas são mais saudáveis, se enfermam com menos frequência, vão ao hospital menos frequentemente, no hospital evitam mais as complicações que muitos evitam e saem mais rápido, recebem mais alta mais rápido. Inclusive, eu acho que os planos de saúde deveriam dar descontos para as pessoas que vêm à igreja e que praticam as disciplinas espirituais. E talvez um dia eles aprendam essa lição. Um presidente do corpo de psiquiatras da Inglaterra disse que se não fosse religião, os governos e as provedoras de saúde ofereceriam, e incentivariam e apoiariam a busca da fé e da espiritualidade. E entre as pesquisas que foram feitas, descobriram que pacientes que são confortadas pela sua fé e fortalecidas pela sua fé, têm 3 vezes mais chance de estarem vivas 6 meses depois de uma cirurgia de ponte safena do que aqueles que não têm fé. 3 vezes mais. E há um debate entre pessoas de fé e algumas pessoas que não têm fé. Que surpresa, né? Sempre houve, sempre haverá.
E porque está sendo comprovado cientificamente que confiar libera hormônios saudáveis. Assim como a meditação, quando você medita, isso libera hormônios positivos que vão dar um bem-estar e vão fortalecer a saúde. Agora, dizem os cientistas que não acreditam em Deus que isso é porque a evolução nos fez assim, porque isso é resultado do acaso. Mas nós acreditamos, eu acredito de todo o coração, que é porque aquele que nos criou sabia que quando confiássemos nele, sabia que quando meditássemos nele, na sua palavra, isso seria saúde para os nossos ossos. E, a propósito, já foi descoberto que quando o paciente confia no médico, as chances de uma cirurgia ou de um tratamento bem feito é muito maior do que se há aquela desconfiança. Há 2 meses atrás eu tive uma cirurgia de hérnia inguinal. Uma cirurgia simples, uma cirurgia não muito expressiva, mas eu descobri que cirurgia simples é o que fazem nos outros. E eu pesquisei a fundo sobre as diferentes técnicas cirúrgicas e o que é mais importante, no hospital onde eu estava, eu fiz uma pesquisa e eu perguntava aos meus amigos médicos, se você fosse fazer uma cirurgia de hérnia, quem você escolheria? E houve quase uma unanimidade. E era um médico que eu conhecia pessoalmente. Então, fui para ele com assim, confiança total. E graças a Deus, foi uma cirurgia muito bem sucedida. Agora, como é que nós vamos cumprir essa ordem do médico que é todo sobre os médicos? Ele diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Isso é a fé que o Senhor nos convida a termos nele. E como é que nós cumprimos essas ordens do médico sobre todos os médicos? Eu faço uma pergunta para vocês. Você é um bom paciente? Você é um paciente que cumpre as ordens do médico? Você é um paciente que toma o remédio como deve tomar? Que come o que deve comer? Porque eu convivo no hospital como capelão, e eu sou capelão também dos médicos. Eu tenho muitos médicos que são meus amigos, que vêm comigo, falar comigo com questões de fé, pedir oração pelos seus pacientes, pedir que eu visite os seus pacientes, pedir que eu me envolva em situações difíceis, com famílias enfrentando crises e problemas. E uma das grandes frustrações que eles têm é justamente aquele paciente que não cumpre as determinações. Aquele que deixa de tomar o remédio, que deixa de fazer aquilo que sabe que precisa fazer. E eu diria a vocês que isso aqui é uma atividade para todos os dias. Confiar no Senhor, entregar o seu caminho, deixar que Ele endireite os seus caminhos. Porque nós somos como ovelhas que se desviam pelo seu próprio caminho. Cada um pelo seu próprio caminho. E para isso nós precisamos ter uma atitude de oração. Recorrer ao Senhor nas decisões da vida. Quantas vezes nós enfrentamos um problema e começamos de imediato a pensar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou procurar ajuda aqui, eu vou procurar ajuda ali. E depois, assim, quase como um adendo, e vou pedir orientação do Senhor. A Bíblia diz que devemos orar sem cessar. Eu sei que isso é difícil, mas é possível criar um hábito de orar. Uma coisa que eu faço, e já faço há anos, e que isso tem sido muito salutar para a minha saúde espiritual, é que eu procuro, obviamente, de manhã, quando eu levanto, entregar o dia ao Senhor, pedir ao Senhor, Senhor, leve-me para as pessoas que precisam da minha presença. Leve-me para as pessoas que Tu queres que eu ajude hoje.
Mostre-me as pessoas com quem eu devo ter ministério hoje. E quando eu estou andando pelo hospital, quando eu estou caminhando na rua, na estrada, eu estou orando pelas pessoas, estou orando pelos enfermeiros, pelos médicos, pelos pacientes, pelos faxineiros. Quando eu passo por um acidente, eu oro pelas pessoas envolvidas. Eu até, às vezes, quando estou super espiritual, consigo orar pela pessoa que me dá a fechada. Mas não é sempre. Essa prática de oração é importante. E é muito importante para que nós realmente sejamos a resposta de Deus para a oração de alguém. Não há uma experiência mais linda do que você ser a resposta de Deus para a oração de alguém. Eu já tive essa experiência muitas vezes de entrar num quarto para visitar um paciente ou conversar com um funcionário que está com um rosto atribulado e aquela pessoa diz: você é exatamente a pessoa que eu precisava agora. Eu sinto que Deus te mandou. Não é sempre, mas é uma coisa que alegra o coração da gente. E eu me lembro de uma situação muito dramática que eu vivi lá no hospital. Toda época de Natal, nós temos o costume de andar pelos corredores do hospital cantando os cânticos de Natal. Eu toco violão e eu convoco a turma, já tem os livretos e nós saímos andando para cima e para baixo cantando os cânticos de Natal. E eu me lembro que nós passamos por a ala de oncologia. E no dia seguinte eu estava visitando aquela ala, porque aquele andar é o meu andar, é da minha responsabilidade. E uma senhora chegou à porta e me chamou. Eu entrei, o marido dela estava lá, estava bastante enfermo. E ele me disse: ontem à tarde eu estava totalmente desesperado. Eu estava clamando, perguntando: Senhor, onde estás? Eu me sinto que tu me abandonaste. E naquele exato momento que eu estava fazendo aquela oração, vocês passaram cantando Tudo é Paz, Tudo é Amor, a canção de Natal que eu mais amo. Então, quando nós confiamos o nosso caminho ao Senhor, Ele pode fazer que nós sejamos a resposta da oração de alguém necessitado. E também cultivar a prática das disciplinas espirituais, para nos aproximarmos mais de Deus, que é o principal, mas também para a nossa saúde. A prática da leitura bíblica, da oração, da meditação, do jejum, a prática da disciplina de gratidão, de servir, de adorar. Que maravilha, adorar. Uma coisa linda, uma coisa que alegra o nosso coração. E eu diria a vocês que, entre as disciplinas espirituais que têm mais o impacto, talvez mais profundo, pelo menos em termos biológicos, é o da meditação. E a meditação, às vezes, a gente pensa que é mais uma coisa das religiões ocidentais, mas não é, não. A Bíblia diz que bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu gosto todos os dias de entrar na capela, lá do hospital, e eu vou e sento numa cadeira, me coloco numa postura confortável, e ponho as mãos para baixo. E eu peço: Senhor, retira de mim todas as emoções que não te agradem. Deixe-me focalizar o meu coração em Ti. E eu peço que o Espírito me sonde para revelar se existe algum pecado em mim, para que eu possa confessar. E depois eu boto as mãos para cima em uma atitude de receber as bênçãos do Senhor. E medito na palavra de Deus. E respiro enquanto eu medito na palavra de Deus. E aquilo, para mim, tem sido uma fonte de paz, de alegria
e de gozo espiritual. O Senhor também é fonte de esperança e otimismo, que são outros fatores que diz a ciência que contribuem para a saúde e o bem-estar. Eu estive, ontem, eu participei de um congresso de capelania aqui, que foi a razão que me trouxe a Curitiba e foi um presente estar aqui com vocês hoje. E eu ensinei uma oficina de trabalho sobre capelania em situações de pós-desastre. E uma das pessoas que estava lá deu testemunho. Quando ele tinha 23 anos de idade, ele era novo convertido, relativamente novo convertido, tinha 3 anos de envolvimento, 3 anos que tinha aceito a Cristo como Salvador. Ele foi diagnosticado com câncer no esôfago. E o médico que estava tratando ele disse, olha, você provavelmente tem 6 meses de vida. Eu posso fazer uma cirurgia para tentar tirar esse câncer, mas é extremamente complicado. Tem uma boa chance de você morrer na sala de operação. Você nunca mais vai falar. E as chances não são boas. Mas ele disse, eu tenho fé. A minha igreja vai orar por mim, a minha família vai orar por mim. Vamos enfrentar a cirurgia. Ele entrou, essa cirurgia foi longa, foi complicada. Ele foi para a UTI. E ele disse que ele estava lá deitado naquela cama, ele ouvia a máquina. Pip, 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 pip. E era praticamente o único som que tinha ali naquela UTI, e ele ficava ouvindo aquele som. Pip, pip. Aí ele ouviu. Pip, pip, pip. E ele se apavorou, ele disse, será que eu estou morrendo? Aí ele disse, bom, se eu estiver morrendo, eu estou nas mãos do Senhor. Aí a enfermeira veio correndo, entrou lá, começou um tumulto, e descobriu ele que o falecido era o paciente do lado. E hoje ele é capelão de caminhoneiros em Paranaguá. E o médico disse que ele não poderia falar. Ele tem uma voz possante, é cantor, gravou um CD, levou o CD e entregou para o médico. O médico ficou tão estarrecido que ele pediu que comprasse uma Bíblia para ele e se converteu. A fé realmente pode milagres. E essa diferença, a diferença, aliás, entre a fé e o otimismo que os livros de autoajuda propõem, é que a fé, ela nos leva para mais perto de Deus. Ela nos leva para seguirmos o Senhor e vermos os planos que Deus tem para nós. E eu sei que todos vocês conhecem esse maravilhoso versículo em Jeremias 29:11, que diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos para dar-lhes esperança e um futuro. Glória a Deus. Uma outra parte importante do cultivo da fé é a comunidade. Lembra que eu falei que a fé exercida no contexto da comunidade de fé, da igreja, é muito mais poderosa do que uma fé isolada. E quando eu visito os meus pacientes no hospital, faz parte do meu trabalho normal, uma avaliação do paciente. E entre as coisas que eu avalio, a questão do apoio social que esse paciente tem. Quando eu entro, eu já observo para ver se tem cartão, se tem algum sinal de que as pessoas estão presentes ajudando. Pergunto se tem família, pergunto se tem amigos que apoiam e pergunto se tem envolvimento em alguma igreja. E é impressionante que quando a pessoa está envolvida na igreja e tem o apoio da igreja, a mentalidade é outra.
a capacidade de enfrentar as lutas da vida são muito maiores. Porque a igreja é uma academia onde nós exercitamos a nossa fé e crescemos uns com os outros. A Universidade de Duke fez um estudo com mais de 21 mil participantes. E essas pesquisas mostraram que aqueles que frequentavam cultos religiosos mais de uma vez por semana viviam, em média, 7 anos mais do que aqueles que não tinham envolvimento na igreja. E que um estudo de 400 homens que consideraram que a igreja era muito importante nas suas vidas e que regularmente iam à igreja, tinham melhor proteção contra a pressão alta do que aqueles que não participavam da igreja. Então, a igreja é um lugar onde nós podemos exercitar a nossa fé e, como uma consequência secundária, a nossa saúde é melhor. Não é o objetivo principal, mas é uma das consequências. E esse tema, essa campanha de Eu Amo a Minha Igreja é maravilhoso. Maravilhoso. E o pastor Roberto pediu que eu falasse um pouco da minha vida. Apesar de filho de missionários, quando eu saí de casa, eu me rebelei. E não vou contar muitos detalhes, mas foram 5 anos de vício. Naquela época eu tinha cabelo, e o cabelo era comprido. Eu era meio hippie, aliás, era bastante hippie. E usava drogas, vendia drogas, e tinha uma vida muito longe do Senhor. E pela graça de Deus, eu voltei ao Senhor. Agora, eu sempre pensei que eu ia pagar pelos meus pecados, de alguma maneira, com filhos rebeldes. Na minha lógica, no meu pensamento, seria uma coisa que aconteceria comigo. Mas eu posso dizer a vocês que pela graça de Deus e pela força que a igreja ajudou a dar para os meus filhos, eles são tementes a Deus, são uma bênção, nunca foram excessivamente rebeldes, né? Sempre tem aqueles momentos, qualquer família, qualquer adolescente saudável vai ter uns momentos. E a Angélica foi uma professora dos meus filhos, né? E o Hélio está aqui, a Mirtes, a amada Mirtes, foi líder de mensageiras do rei, não só da Ana Beatriz, mas também da minha esposa, Ângela. Então foi uma coisa linda que Deus deu essas pessoas para cuidar dos meus filhos. E à medida que eles cresciam, eles tinham não só líderes, pastores que derramavam bênção na vida deles, mas tinham também outras pessoas que eram mentores. E eles, por sua vez, foram mentores de pessoas que estavam perto deles. E todos eles foram em viagens missionárias. A minha filha mais velha é casada com um pastor que está começando o seu PhD em Dallas. A filha do meio é enfermeira, está ativa na igreja. E meu filho, Lucas, está na China, dando aula de inglês e evangelizando. Evangelizando com tanto afinco que a universidade resolveu não renovar o convite para ele voltar. E ele vai ter que procurar outra universidade para trabalhar. E louvado seja o Senhor pelo Skype. Através do Skype, eu até converso mais com o Lucas agora do que conversava quando ele estava na faculdade em Nova York. E nós temos muitas... Pessoas têm obstáculos à igreja. Quando vocês vão querer convidar as pessoas para virem à igreja, eles vão dizer, eu não quero ir para a igreja, tem esse defeito, tem aquele defeito. Bom, a verdade é que não existe igreja perfeita. E se existisse igreja perfeita e eu me unisse a ela, eu ia estragar tudo, porque aí não ia ser mais perfeita. E todos nós trazemos para a igreja os nossos talentos, as nossas habilidades, mas também os nossos defeitos, as nossas manhas, as nossas incoerências, e por isso que nós precisamos juntos ser trabalhados como o corpo de Cristo para glorificar a Deus. Não sei se vocês ouviram da história de um homem que todo domingo ia para a igreja com a sua família, mas um belo dia
a esposa não conseguiu acordá-lo. Ele estava lá e ela cutucou e ele virou para o outro lado. Aí ela voltou alguns minutos depois e disse: vamos, amor, precisamos ir para a igreja. Virou de novo, botou o travesseiro por cima da cabeça. Ela voltou e disse: você tem que acordar, nós temos que ir para a igreja. Ele disse: não quero ir para a igreja. Não quero ir para a igreja. Não gosto daquela igreja, aquela igreja não gosta de mim, e lá só tem hipócrita. Eu vou dormir. E ela disse: não, você tem que ir para a igreja. E ele disse: me dê uma razão porque eu preciso ir para a igreja. E ela disse: te dou 3. Primeiro, você é o líder espiritual dessa família. Você precisa dar o exemplo e nos levar para a igreja. Segundo, pare de ser uma criança, um bebê chorão, e levante-se e vai para a igreja. Em terceiro lugar, você é o pastor da igreja. Levanta, vamos. Somos falhos. Todos carecendo da graça de Deus. Todos precisando que o Senhor nos toque e nos transforme dia a dia. E essa é a esperança que nós temos. Que cada dia no Senhor nós vamos aprendendo e crescendo e sendo usado por Ele. E isso nos dá grande alegria. Porque a fé no Senhor nos permite receber o perdão. E também aumenta a nossa capacidade de perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a promessa da palavra de Deus. Esse é um dos textos que eu mais uso na capelania. E as pessoas ouvem com um sentimento misto, porque receber o perdão de Deus é uma coisa, perdoar a si mesmo é outra. Mas essa é a boa nova. Esse é o evangelho que nós apregoamos. E nós também temos a capacidade de perdoar uns aos outros. Efésios 4:32 diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Mais uma estatística baseada num estudo científico que mostrou que as pessoas que não perdoam têm 20% mais chance de morrer do que aquelas que têm a capacidade de perdoar. Porque o rancor, o ódio e a incapacidade de perdoar é como um veneno que amarga a vida e cria aqueles hormônios negativos que atacam o nosso sistema. Tem uma família muito amada nossa lá em Miami, que há 12 anos atrás, a filha deles estava fazendo uma caminhada, estava patinando. Tinha um trilho de patins e de bicicletas que ela fazia todo dia. E uma jovem que estava embriagada, drogada, estava no celular, correndo para o aeroporto, que os pais dela estavam prestes a viajar, e ela descobriu que eles não tinham deixado o dinheiro que ela achava ser suficiente. Deixou o telefone cair, baixou para pegar o telefone. Quando voltou, tinha perdido o controle do carro e esmagou a Ellen contra uma árvore, matando-a instantaneamente. Eu não vou dizer para vocês que Johnny e a mãe Ellen conseguiram perdoar de um dia para o outro. Foi um processo difícil. Mas eles conseguiram perdoar. E nós não só conseguiram perdoar, mas embarcaram numa cruzada para visitar os ginásios e para alertar os jovens do perigo que era o abuso do álcool e das drogas. E convidaram a jovem que tinha sido a que matou a filha deles, para ir com eles. E ela foi, e depois de 3 anos, ela tinha recebido uma pena de 6 anos. E eles tinham a capacidade dada pelo juiz de liberá-la depois de 3 anos ou fazê-la cumprir os 6 anos. E depois de 3 anos, eles a liberaram.
mas foi difícil. E o John e a Helen me disseram que só pela graça de Deus, só pelo perdão que eles tinham recebido, é que eles puderam perdoar. A fé do Senhor também promove outras coisas maravilhosas, promove a generosidade. Quando nós nos desprendemos de nós para dar às outras pessoas, isso é uma coisa que alegra o nosso coração. E eu tive o privilégio de ir em viagens missionárias com todos os meus filhos e ver que eles foram despertados para essa oportunidade. E por fim, a fé no Senhor Jesus Cristo nos traz a vida eterna. Eu sempre me fascinei pelos ateus. Quando eu tenho um ateu identificado como paciente meu no hospital, eu procuro visitar, oferecendo a minha amizade. Já tive ateus que me jogaram fora do quarto, me expulsaram do quarto, já tive alguns que me proibiram de falar de Deus, já tive um que me convidou a debater com ele, eu fiz com muito gosto. E teve um que eu visitava e ele se identificou como ateu. E ele disse que você pode visitar, mas não fale de Deus comigo. E eu voltava periodicamente, talvez 2 vezes por semana, ele estava muito enfermo. Um dia eu entrei e ele estava assistindo um filme de ciência ficção, que eu gosto muito de ciência ficção. Aí eu comecei a bater um papo com ele sobre esse assunto e ele se interessou. Outro dia eu voltei e ele estava assistindo um documentário sobre o universo. E eu me fascino com o universo, com a expansão do poder da criação de Deus. Centenas de bilhões de estrelas em nossa galáxia, 127 bilhões de galáxias no nosso universo, algo que nós não temos nem condições de imaginar a extensão que é. E eu disse, eu gosto muito desse documentário, essa série sobre a astronomia. E ele se interessou, começamos a discutir, começamos a falar, começamos a comentar os estudos que estavam sendo feitos. E ele mudou para comigo. Agora ele já me recebia com um sorriso, me recebia com alegria. E uma vez eu entrei lá e ele estava vendo uma pesquisa específica que até os resultados estão saindo agora. Os cientistas, os astrônomos estavam examinando uma fatia bem fininha do nosso universo para ver os planetas que têm, aliás, as estrelas que têm planetas que são semelhantes à nossa, pelo menos em termos de distância e possibilidade de vida. E ele disse, esse assunto me fascina tanto. E eu concordei, conversamos, e ele disse, mas eu não vou saber o resultado dessa pesquisa. E ele começou a chorar. Eu disse, mas você vai conhecer aquele que criou tudo isso. E o Senhor Jesus Cristo morreu para te dar a vida eterna. E mais do que isso, Ele ressuscitou dentre os mortos, para provar que Ele é o Filho de Deus. E que Ele tem o poder não só para te perdoar, não só para te salvar, mas para te ressuscitar, para que você saiba todos os mistérios do universo. E aquele homem aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Eu gostaria de pedir ao pastor que venha agora, e eu agradeço a Deus a oportunidade de falar com vocês esta noite. Você pode abaixar a sua cabeça? O que mais tocou o seu coração? O que mais falou com você? O que você está levando desse culto hoje? Qual a mensagem de Deus para a sua vida? Não é por acaso que você está aqui. Deus tem um propósito na sua vida quando o trouxe até aqui. Você consegue identificar qual a mensagem que Deus tinha para o seu coração? Eu identifiquei a mensagem que Deus tinha para o meu coração hoje à noite. E você? Deus nos ama tanto a ponto de enviar o seu único filho para ser nosso Salvador.
Ele se interessa pelos detalhes da sua vida. E o maior desejo dele é que você esteja percebendo o amor dele a cada momento da sua existência. Diga para Deus: Deus, eu estou levando hoje daqui qual a verdade que tocou no seu coração. De que maneira Deus quer operar um milagre na sua vida. A Bíblia diz que Deus demonstrou o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores, alienados a Ele, porque Ele nos ama com amor incondicional. Ele nos atrai para si com esse amor. É isso que Ele está fazendo com você agora. Quem sabe você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus dizendo: eu quero que Jesus mude a minha existência, coloque certeza de vida eterna no meu coração. Eu quero viver essa vida com a presença de Deus. É esse o desejo do seu coração? Então faça uma oração aí onde você está, dizendo: Deus, eu me arrependo dos meus pecados. Diga isso para Deus. Eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Senhor, eu creio que o Senhor o levantou dos mortos para que eu tenha vida e vida eterna contigo. Enquanto todos estão orando, você fez essa oração? Levante a sua mão onde você está e depois abaixe. Graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão onde você está. Graças a Deus. Pode abaixar. Graças a Deus. Mais alguém? Levante a sua mão. Dizendo: pastor, eu fiz essa oração. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Pode abaixar. Momento especial seu com Deus. Eu vou pedir daqui a pouco que você venha até aqui enquanto nós estivermos cantando. Nós queremos abençoar a sua vida. Queremos caminhar com você, ajudando a fortalecer a sua fé, a sua confiança em Deus. Quem sabe você veio a esse culto. Você até que veio à frente naquela hora de intercessão, mas depois dessa mensagem você está dizendo: eu preciso que a minha fé seja fortalecida. Eu preciso me envolver com essa igreja, com esse corpo de Cristo, com esses irmãos, para que a minha fé seja fortalecida. Você está precisando que Deus fortaleça a sua fé? Levante a sua mão. Onde você está? Graças a Deus. Amém. Mais alguém? Eu preciso. Amém. Eu quero confiar mais. Eu quero entregar meus caminhos ao Senhor. Amém. Sabendo que Ele vai agir. A fé vem do Senhor. É Ele que vai fortalecer você. Vamos nos colocar de pé. Nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, você que tomou essa decisão ao lado de Jesus, pode vir aqui. Nós teremos pastores, irmãos e irmãs que estarão aqui prontos para orar por você, para abençoar a sua vida nessa decisão tão importante que você está fazendo. Pode vir, venha daqui. Nós queremos orar por você, abençoar a sua vida. Pelo que fizeste por mim, deste a vida em meu lugar, para que hoje estivesse aqui. Sou grato por teu amor. Que amor é esse? Um amor maior que esse. Que amor é esse? De Jesus por mim. Que amor é esse? Não há amor maior que esse. Que amor é esse? Várias pessoas já vieram. Deus falou ao seu coração. Você quer dizer: Deus, fortaleça a minha fé? Venha até aqui, nós vamos orar por você. Deus, me ajude a confiar que o Senhor vai estar agindo. Você tomou uma decisão ao lado de Jesus? Venha até aqui, nós queremos orar por você. Vamos cantar mais uma vez enquanto isso. Chega aqui. Como posso te agradecer pelo que
vida em meu lugar, pra que hoje estivesse aqui. Sou grato por teu amor. Que amor é esse? Amor maior que esse. Que amor é esse? Que amor é esse? Não há amor maior que esse. Que amor é esse? Não há amor maior. Não há amor melhor. Não há amor maior. Respira isso. Não há amor maior. Não há amor melhor. Não há amor maior. Não há amor maior, amém? Você acredita nisso? O amor de Deus é incondicional. Lembre-se durante essa semana, viva essa realidade em toda a sua plenitude. E ajude as pessoas que trabalham com você, que estão na escola, na faculdade com você. Ajude as pessoas que moram perto de você a descobrir que Deus é amor. Vamos dizer juntos? Deus é amor. Quantas pessoas não fazem ideia? Tem uma imagem de Deus tão distorcida. Elas precisam ouvir dos nossos lábios e ver através das nossas vidas que Deus é amor. Vamos orar? Deus amado, o que nós queremos é isso. Queremos sair daqui hoje com essa segurança, com esse senso de missão, de que temos que ajudar as pessoas ao nosso redor a descobrir que o Senhor as ama e com amor incondicional, que o Senhor as atrai para si através do teu amor. Ó Deus amado, Deus bendito, nós queremos te dar graças pelo que o Senhor falou aos nossos corações e nós queremos confiar no Senhor. Ó Senhor, fortaleça a nossa fé. Abençoe aqueles que vieram à frente dizendo: eu preciso que a minha fé, a minha confiança no Senhor seja fortalecida para que eu possa crer mesmo contra as circunstâncias que estão diante de mim, crendo que o Senhor é maior do que toda e qualquer situação. Ó Deus, abençoa esses que estão dizendo: eu quero Jesus na minha vida, eu quero a vida eterna que Ele mostrou que existe através da ressurreição, eu quero a presença dEle comigo, fazendo diferença na minha vida, eu quero uma nova vida com Cristo. Abençoa, Deus, para que esses irmãos e irmãs sejam fortalecidos, selados pelo Teu Santo Espírito, que nós como igreja de Cristo possamos abençoá-los em nome de Jesus. Ó Deus, agora que o Teu amor, que é infinito, que é insondável, que é imensurável, que é impossível, Senhor, de compreender, mas que é tão simples para ser percebido e vivenciado, que até uma criança consegue sentir-se amada pelo Senhor. Ó Deus, que o Teu amor, que a graça do Senhor Jesus, que as consolações e a comunhão do Teu Santo Espírito sejam conosco e com todo o Teu povo espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém. Dá um abraço na pessoa perto de você e diga: Deus te ama, Deus tem um plano para a tua vida. Viva esse amor plenamente, em nome de Jesus.